Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Eu sou a Cristiane e na nossa videoaula de hoje eu vou mostrar para você como é que eu fiz para caracterizar o nosso amigurumi bafomé em um bafomé unicórnio. Quem gostou do bafomé, eu avisei que eu tenho vários modelos de bafomé, uns são bastante cult, esse daqui é um deles, sai bastante, gente. Eu queria lembrar vocês que esse amigurumi não é um amigurumi que deve ser oferecido para as mamães darem para as crianças, tá? Esse aqui é um amigurumi mais para a linha de adultos. Então, se você não viu o primeiro vídeo do bafomé, estou deixando aqui no cantinho para você, embaixo da descrição desse vídeo aqui do cantinho, tem toda a história referente ao bafomé, tá legal? Então, esse vídeo de hoje, gente, é um vídeo apenas de caracterização. Você vai precisar ver na videoaula primeira, que eu deixei aí no cantinho para vocês, como é que faz a patinha, como é que faz o bracinho, a barriguinha, a cabeça, a fuça, tudo isso você vai encontrar lá. O que que nós vamos fazer aqui nesse? Nós vamos fazer o chifrinho dele, aqui, esses aqui da lateral, que são diferentes do outro, e vamos fazer esse daqui, que é o do unicórnio, tá? Esse pentagrama dele aqui foi feito com fio dourado. Olha só que legal. Para fazer ele com fio dourado e ele ter um destaque aqui nesse fio hiper colorido com cor de unicórnio, eu precisei fazer um sombreamento primeiro aqui. Então essas coisas você vai aprender aqui comigo hoje, tá? Nesse bafomé eu também fiz o desenho bem característico da fuça dele. No primeiro a gente não tem isso, tá? Se você quiser colocar isso no primeiro, não tem menor problema. É só você seguir as mesmas instruções que eu vou passar aqui pra você. O fio que eu usei aqui, os fios, né, estão aparecendo aqui na lateral. Lembrando que aquele primeiro bafomé, ele tem 25 centímetros de altura, ele tem um chifre bem maior e ele foi feito com fio Bela duplo. Esse daqui eu estou usando esse tipo de fio que é totalmente mescla, então ele não deve ser usado duplo, tá bom, gente? Ele é um fio para ser usado único, então eu aqui usei um fio só, por isso caracterizou um tamanho bem menor. Esse aqui tem 15 centímetros desse chifrinho que é bem menor até a base dele, tá bom? Então, com o materialzinho todo aí na mão, vamos lá à nossa videoaula de hoje. Então vamos lá, pessoal, olha só, para fazer o bafomé unicórnio, como eu falei antes, usei a mesma receita, estou fazendo o tutorial para vocês a partir daqui, olha. Corpinho com os olhos na mesma separação do anterior. Aí eu tenho aqui, olha, a fuça dele que eu já fiz, aí vou colocar aqui no momento da montagem, tá? Aqui os bracinhos que são os mesmos, aí eu fiz e juntei aqui para eu não perder. O pezinho eu fiz a parte onde eu faço no outro tutorial preto, eu fiz em amarelo e o restante do fio em mescla. O rabinho a mesma coisa, tá faltando eu colocar os pelinhos aqui, vou deixar por último, e as orelhinhas tudo igualzinho. O que vai mudar aqui são os chifres, tá bom? Então nós vamos fazer os chifrinhos. Eles têm dois do mesmo tamanho e o terceiro de tamanho diferente. E esses tamanhos são diferentes daquele primeiro que a gente fez. Então eu vou fazer aqui junto com você, olha. Um anel mágico com 5 pontos, tá? E agora eu faço 2 pontos, olha, fiz um, agora 2 pontos. Um aumento. E 2 pontos novamente. Aí você que já fez o primeiro vai dando uma recordada aí como a gente faz para esse chifrinho ter essa curvatura legal. Vamos virar ele assim, porque quando a gente faz com poucos fios, eles acabam virando, poucos pontos, eles acabam virando para o lado de fora, né? Então vamos lá. É legal também deixar um rabichinho mais comprido, que é pra gente poder fechar assim, ó. Se segura aqui e fecha um pouquinho, tá? Como a gente tá trabalhando com poucos pontos, eles acabam ficando mais abertos, tá? Então vamos aqui no primeiro ponto, a gente vai fazer agora, olha.
3 pontos. Um, aí no próximo mais um e depois mais um. O terceiro ponto fica no primeiro ponto do aumento que nós fizemos. Então, agora eu faço um aumento. A seguir, 2 pontos. Vamos dar uma puxadinha aqui, dar uma fechadinha. Passar o fiozinho marcador para frente. E agora a gente vai fazer 3 pontos. 1, 2 e 3. Um aumento. E 3 pontos novamente. Próxima carreira, 4 pontos, 1, 2, 3 e 4. Um aumento. E 3 pontos. 1, 2 e 3. Próxima carreira, 4 pontos. Um aumento. E 4 pontos novamente. E agora a gente finaliza com uma carreira de pontos baixíssimos. Não aperte essa carreira, tá? Essa daqui é só para facilitar na hora da gente fazer a costura do chifrinho. Então, você vai ter que fazer 2 chifrinhos desse daqui. Chegando aqui no final da carreira de pontos baixíssimos, você vai cortar um fio longo para a costura, tá? Então, 2 chifrinhos. Já tenho aqui pronto eles dois, olha. 1 e 2, tá bom? Então, agora vamos fazer o chifrinho do meio, o do unicórnio. Olha só. Terminamos aqui com 4 pontos e um aumento e mais 4 pontos. Então, agora, para fazer o chifrinho do unicórnio, você vem até esse ponto e aqui você vai fazer 5 pontos e um aumento. E um aumento. Agora 4 pontos. Próxima carreira vai ser 5 pontos, um aumento e 5 pontos. Próxima carreira, 6 pontos. E 5 pontos. Próxima carreira são 6 pontos, um aumento e 6 pontos.
Próxima carreira, 7 pontos. Um aumento. E 6 pontos. Próxima carreira, 7 pontos, um aumento e 7 pontos. Bom, essa é a última carreira do chifrinho do meio. Então, agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, agora é o seguinte, se você quiser esse chifrinho do meio maior, menor, você vai dar continuidade às carreiras ou vai parar antes, conforme o seu gosto, tá? Eu vou fazer agora a montagem do bafomé, igualzinho eu fiz do outro, aí para ver as marcações, os locais e tudo mais, é só vocês recorrerem lá aquela videoaula de lá, tá bom? E aí eu volto aqui para mostrar para vocês como a gente vai costurar o chifrinho desse bafomé, tá bom? Bom, gente, para fazer o pentagrama, a mesma coisa que nós fizemos no outro, tá bom? Só que a gente vai ter que fazer um esqueminha aqui diferente. Eu tô optando por usar uns alfinetes escuros para vocês poderem ver melhor. Olha, então a gente coloca um aqui, uma pontuação aqui, outra aqui, na mesma direção, tá bom? E aqui. Eu costumo colocar acima dos olhos, porque esse bichinho aqui não vai ter sobrancelha, tá? Então, a gente põe aqui. E o último aqui, ó, bem no meio da fuça, tá? Pode diminuir isso aqui um pouquinho mais aqui pra cima, mas aí fica aí a sua escolha, tá? Bem aqui, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai passar uma linha, vou pegar uma linha preta aqui, que fica mais fácil pra vocês verem, ó. Vou passar aqui em volta, ó. A gente faz assim, ó. Vai vindo aqui pra cá. Aqui pra cá. De qualquer lado, tá? Vocês podem começar aí, mas a ideia é fazer isso aqui, ó. Vou puxar ele aqui um pouquinho mais pra cima, senão vai segurar. Aqui. E aí, passa aqui. E termina aqui. É isso aqui, viu, gente? Logicamente, vai ajeitando assim os fiozinhos pra ficar bom. Então tá. Se você quiser fazer com linha preta, é isso que você vai fazer. Segue a videoaula de lá que você vai entender melhor. O que que eu vou fazer aqui? Antes de colocar o fiozinho, como ele é muito claro, ele vai sumir aqui, eu vou esfumar essa parte aqui todinha, tá? Então, eu já deixei aqui o risquinho, ó, tá? Só colocar aqui que é pra eu poder lembrar. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Então, eu vou pegar aqui, olha, o giz pastel. Esse aqui eu não aconselho fazer com maquiagem não, viu, gente? Ou giz pastel, ou você vai fazer com tinta de tecido. Tirar essas coisas aqui. E eu vou usar também a tinta de tecido bem aguadinha para ficar mais clarinha, com aquela cor de esfumado, tá? Esse aqui é um pincel de maquiagem que eu uso, mas você precisa pegar, então, é um pincel chato, pode ser daqueles que são mais durinhos, com pele de porco também, chato e curto. Se você tem um pincel chato mais comprido, se você puder cortar e não vai te fazer falta, você corta e deixa ele assim. Desse jeito aqui, as cerdas ficam mais firmes e você vai ter mais controle sobre a pintura, tá bom? Olha, deixa eu colocar aqui no cantinho, é o preto que eu vou pegar, tá? A paleta é grande aqui, mas é o preto que eu vou pegar, vou deixar mais pra cá pra não atrapalhar. Eu faço assim com ele, ó. Aí eu vou pegar aqui o meu bichinho e vou fazer assim, ó. Vou fazer um caminho. Vou colocar do lado de cá, para não atrapalhar tanto. Aqui, ó.
Eu geralmente não coloco essa linha não, tá? Tô fazendo aqui que é pra você ver a demarcação. Se você não tá acostumado a fazer, você não vai se perder, tá? Isso aqui é mais, gente, para fazer um fundinho, uma cor, porque senão o dourado aqui ele vai sumir no meio desse monte de cor aqui, tá? Então agora eu posso tirar, porque aqui já tá demarcado. Eu vou deixar os alfinetes, porque eles me ajudam na hora de colocar o fiozinho dourado, tá? Como eu disse, se não quiser, você pode fazer direto com fio preto e não precisa esfumar, porque a ideia desse esfumado aqui é só para dar um destaque ao dourado, ao fio dourado, tá? Então agora eu só vou reforçar aqui, fazer tudo que eu já fiz com o fio demarcando. E é isso aqui, tá bom, gente? Ó. Como o da fuça aqui eu não vou fazer dourado, vou fazer em preto, eu vou dar uma esfumada mais leve aqui, ó. O outro lá nós não fizemos o da fuça. Às vezes eu faço e às vezes eu não faço. Isso daí eu gosto de dar uma variada, tá? Então tá, agora a gente vai prender o fio dourado. Bom, gente, então eu tô aqui, ó, com um fiozinho dourado. Esse fiozinho eu adquiri lá na Leila. Ela tem um mais grossinho e esse daqui. Então, eu tô usando o mais fininho, tá bom? Olha, coloquei aqui, a ponta dele desfia mesmo, isso é normal, tá? Aí você pega esse desfiado e passa por aqui. Eu não vou cortar o fio, tá? Vou trabalhar com ele assim, ainda aqui. Porque se for pouco, eu consigo ajeitar melhor. Então, vou fazer como eu fiz com o outro, olha. Vou entrar aqui, saio aqui, seguindo as orientações que eu já fiz aqui, tá? Ó. Aí, se eu precisar de mais ou de menos, conforme eu vou passando no local, eu vou tirando o fio, tá? Eu vou voltar com ele aqui. E sair aqui. Tanto faz, você pode fazer daqui pra lá, de lá pra cá. Se você fez a demarcação com com o alfinete, então agora é praticamente aquele joguinho de ligar os pontos. Ó, coloco aqui. Vou sair aqui em cima. Tirar esse daqui também. Volto aqui no centro. Daqui eu vou vir pra cá, ó, que eu já entrei muito ali nesse daqui. Então, vou voltar pra cá. Vou vir pra cá, agora. Saio aqui. E agora que eu já estou para acabar, é só dar uma ajustada para ele não ficar muito flácido. Esse daqui não é um fio como os outros, né? Então, a gente vai dando uma ajustadinha aqui, ó. Pronto. E agora, saio com ele aqui, ó, tá? Se eu chego bem de pertinho, eu saio com ele aqui. Aqui, ó, não no mesmo ponto que eu entrei, tá? Aqui no cantinho, ó, tá vendo? Aqui, ó. E aí, eu vou sair aqui em cima. Deixa eu puxar aqui. Todo mundo ajustadinho aqui. Então, agora, eu vou dar um nó
sem tirar da agulha aqui, porque eu vou precisar depois colocar na agulha novamente, ó. E aqui de novo. Prontinho. Vou prender mais uma vez aqui. Esses fios sintéticos, eles são excelentes para assumir, né? Então, agora eu coloco aqui, ó, no mesmo buraquinho que eu entrei com a agulha no início. Entro com a agulha aqui. Saio com ela no ponto qualquer. Pronto. E agora sim eu corto essa parte aqui. Esse daqui eu vou apertar e cortar, pra ele sumir aqui pra dentro. Esse daqui eu vou puxar por aqui, olha. Entro aqui. Desco ele aqui e vou sair com ele. Cortar ele rente com cuidado, tá? E aqui a gente coloca pra dentro o que sobrou de enchimento, que sempre sai um pouquinho. E pronto, essa parte aqui já está prontinha e feita. Olha só, gente. Fica muito fofo. Agora vamos colocar o chifrinho aqui de cima. Gente, o chifrinho do unicórnio, olha, tô aqui com ele já com enchimento. Então, você pode colocar aonde você quiser, tá bom? Se você quiser ele mais aqui no centro da testa, mesmo que pegue aí no meio do pentagrama, não tem problema nenhum. Olha só como é que ele fica aqui. Se você quiser ele colocar ele mais aqui pra cima, ele fica com uma carinha mais meiga no meio, não tem problema, tá bom? Eu vou colocar ele bem aqui assim no meio, ó, tá? Acho que vai ficar legal aqui. Vou colocar ele aqui e vou fazer a costura, tá? Aí, então, eu volto pra gente fazer o acabamento da fuça, já que esse daqui é diferente. Bom, olha só, olha, já costurei chifrinho do unicórnio. Então, agora nós vamos fazer o acabamento aqui da fuça, tá? Que esse aqui é diferente. Então, olha, aqui, gente, bem aqui, onde a gente começou a confecção da fuça, tá? Nós fizemos uma carreira e demos a volta assim, tá? Bem aqui no meio, tá? Então, eu vou contar uma carreira, entre a segunda e a terceira, eu coloco nas extremidades aqui 2 alfinetes. Aonde eu iniciei e no meio eu coloco outro alfinete. A mesma coisa aqui embaixo. Ó, vou contar 1, 2, e aí entre a terceira e a quarta eu coloco outro alfinete, tá? Pro lado esse aqui. Vou colocar mais aqui assim, tá bom? Agora com o fio Cleia preto, ou você pode usar pinguim mil, o que você quiser, ou aquele outro de bordado, que eu sempre costumo usar também. Não faz a menor diferença. Vou colocar aqui, tirar um pedaço grande, porque a gente vai precisar fazer acabamento, né? Então tá. Melhor começar por baixo, porque aí o nosso acabamento fica aqui embaixo, ó. Tá? Então, tô colocando aqui, onde eu marquei a fuça aqui, tá? Ó. Aí, eu vou sair com ela aqui, ó, nesse alfinete da lateral. Esse aqui precisa ser feito nessa ordem, tá bom, gente? Olha, tira esse. Não puxa o fio todo, deixa um pedaço aí, deixa eu deixar um pedaço maior. Dá a volta aqui, nesse daqui, do meio, e vai entrar com ele aqui. Vai sair com ele aonde está o outro alfinete aqui do meio, ó. Tá bom? Tira o alfinete. Aqui também, tá aqui só decorando, perturbando. Aqui. Tá legal? Fez isso, ó. O que vai segurar ele pra baixo é o fio, tá? Vou colocar esse fio aqui um pouquinho mais pra cá, peraí. E com ele aqui, ó. Pronto, perfeito. Olha só, em outros bafomés com outras cores que não sejam unicórnio, usaria esse fio duplo, para ficar bem marcado. Isso aqui a gente precisa que seja mais delicado. Então aqui, olha, vou sair com ele aqui. Aliás, aqui, ó, nesse cantinho aqui. Vamos puxar devagar para ele não enganchar em nada. Já enganchou no chifre.
Ai, meu Deus do céu. Aqui, pronto. Nervoso quando esses fios ficam prendendo, né? Ó. Tá bom? Então agora eu vou dar um nó aqui. Como eu fiz lá em cima no pentagrama, ó. Só que lá era um fio sintético, eu dei mais nós. Aqui, só 2 nozinhos tá bom. Então agora eu entro com ele aqui no mesmo lugar e vou puxar. Pronto. Cortar ele aqui. Dá uma puxadinha nele aqui para ele sumir aqui, ó. Agora aqui, mais para o lado de cá, eu entro com a agulha e vou pescar esse outro aqui, ó. Pronto. Agora vamos cortar esse fio excedente aqui. E prontinho. Gente, o que falta agora, vocês vão ver lá no outro, que é apenas colocar o rabinho e fazer os penachozinhos do rabinho, tá bom? Os pelinhos dele. Isso daqui é um outro modelo de bafomé, um bafomé unicórnio. Eu não colocaria aqueles penachos e tudo mais aqui, porque ele vai acabar sendo confundido com o unicórnio mesmo, tá? A intenção é ele ainda continuar sendo um bafomé. Então, eu não vou colocar nada de pelinho aqui, nada disso, tá? Vou colocar os pelinhos só do rabinho dele, tá? Então, essa parte aqui vocês acompanham lá no outro vídeo e eu volto com ele finalizado para vocês verem. Então, pessoal, vocês gostaram da caracterização simpática aqui do nosso bafomé em unicórnio? Como eu disse para vocês, eu tenho vários modelos cuties, vou trazer para vocês mais alguns. Vale a pena, quem ainda não viu, quem não sabe sobre bafomé, dá uma olhadinha lá, como eu falei no link, tá bom? Para você poder se informar melhor. Ele fica muito fofinho, as pessoas que gostam de bafomé, principalmente as meninas, vão amar esse daqui. Se você já faz o bafomé, inclui esse aqui na sua coleção, porque eu sei, tenho certeza, vai fazer muito sucesso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula.